Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Viver Consciente. E hoje nós estamos aqui para um tema ainda novo. E eu estou aqui hoje com a Carol Teles. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, E a gente vai Mônica. falar sobre alguns temas importantes relacionados ao método ABA. Carol, quais são os mitos que você já viu a respeito do ABA? Bom, Mônica, a gente tem acerca da análise do comportamento aplicada, que é a tal da ABA, a gente tem muitos mitos, né? Dentre eles, acho que um dos mais famosos é que ele robotiza a criança, que a gente faz treinamento com crianças igual se faz com cachorro. Então, apesar de ser uma ciência muito antiga, que tem pesquisas muito robustas na área, provando a sua eficiência, a sua eficácia, ainda hoje a gente lida com algumas falas desse tipo. E eu acho que para a gente desmistificar esse mito, a gente precisa entender o que é a aba, né? A gente precisa olhar para isso e falar, tá, mas o que é essa tal de aba? O que ela faz? Né? Para isso te convidei, para você trazer mais clareza para a gente hoje. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa contar é que a aba é uma ciência, né? Ela é pautada em diversos métodos que foram ali experimentados em processos de pesquisa, de muito estudo, mas ela é uma ciência. Então, ela é uma ciência que a base teórica dela é o behaviorismo radical, proposto por Skinner há muitos anos atrás. Que a gente aprende lá na faculdade de psicologia. Isso, que tem faz o testinho do ratinho. Isso, que a gente ensina o nosso ratinho a tomar água, Exato. pressionar a barra, exatamente. E com base nessa filosofia, você tem a derivação que são as pesquisas, né? Então, a gente tem as pesquisas com métodos de ensino e, a partir disso, uma prática aplicada. Essa prática aplicada, essa prestação de serviço pautada na pesquisa e na filosofia do behaviorismo radical é o que a gente chama de ABA, né? Que é a análise do comportamento aplicada. Então, é muito mais do que entender os mitos, é entender o que ela é também. Porque senão a gente entra nessa coisa de, robotiza, é treino de mesinha, coloca a criança sentada e fica lá mandando a criança apertar um botão, quando na verdade não é isso. É uma ciência muito preocupada em desenvolver qualidade de vida, inclusive, né? A ciência do comportamento é para isso, é para mudar a nossa vida. A gente pode dizer que é um treino. Não sei se eu gosto da palavra treino. Não. Me explique melhor. É um processo terapêutico, né? Onde a partir do repertório daquele indivíduo, a gente ensina novas habilidades para aquele indivíduo. Então, por exemplo, eu recebo uma família que fala assim para mim, Carol, não consigo desfraldar meu filho por métodos tradicionais. Então, eu vou entender o porquê que aquela criança não está conseguindo ser desfraldada. Eu preciso entender o contexto, eu preciso entender como a família maneja aquele processo de desfraude, né? Então, eu entendo isso como entender as relações. Né? A análise do comportamento entende sobre relações. Sim. Como que eu, indivíduo, me comporto com o mundo. Então, eu, enquanto analista do comportamento, preciso ir lá... Tem essa visão, né? Exato, do amplo, né? Então, é olhar para o comportamento daquela criança que não está conseguindo sair da fralda, por exemplo, mas é olhar o que acontece antes, é olhar como a família faz, é olhar o que acontece depois. E a partir do momento que a gente entende essas relações, aí a gente vai criar uma intervenção para aquilo, para ensinar essa nova habilidade. E isso serve para tudo, né? Então, para tudo. Tudo é comportamento, né? Tudo é comportamento. Eu sempre comento muito que ou você tem comportamento ou você tem ferramentas, né? E a ferramenta, ela vem justamente para te aprimorar no comportamento. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente vai olhar o todo e, a partir daquele todo, pensar em processos de intervenção. E eu só consigo se eu olhar diretamente para esse indivíduo, né? Eu preciso olhar as variáveis que controlam aquele indivíduo. Sim. Então, eu entendo as pessoas falarem que parece um adestramento, que enrijece, mas uma análise do comportamento aplicada da forma séria, da forma correta, não é um adestramento, né? É ensinar habilidades para a vida. E não é realmente o treino, né? Eu até trouxe isso para a gente entender e fazer justamente essa diferenciação, porque já ouvi muitas pessoas mesmo dizerem isso. As pessoas falam E até porque o ABA, num contexto geral e social, ele é muito recente, aparentemente, né? Que aflorou para a sociedade. Né? Sim. Ele é antiguíssimo em termos de base. Exatamente. A gente tem aí pesquisas desde a década de 60, né? Era uma análise do comportamento. Se questiona, mas como toda ciência vai evoluindo para melhores resultados, né? Aí a gente chega na década de 80, o Lovaas faz uma pesquisa com crianças autistas, onde ele pega lá algumas crianças, ele coloca 40 horas de aba na semana
e outras crianças que não tiveram intervenção ABA, né? Ele usa na pesquisa dele o termo sair do espectro. A gente já sabe que ninguém sai do espectro. Mas olhando para o que ele fez, o que a gente está vendo é assim, ele transformou a vida daquelas crianças. Ele passou a dar uma qualidade de vida melhor para elas. Elas continuaram sendo autistas, mas elas continuaram sendo autistas que se comunicavam, que tinham autonomia, que conseguiam ir para a escola. E aí a aba se populariza, né? Então é no final da década de 80, começo dos anos 90. Isso lá nos Estados Unidos. Então até chegar aqui no Brasil, imagina, quando eu entrei na área lá em 2013, o que é essa tal de aba? Sim. Né? Eu não sei o que é isso. Hoje em dia a gente vê muitas clínicas novas, né? Trazendo muitas intervenções, muitas terapias para isso. Sim. E a demanda realmente, que a gente estava falando agora há pouco, a demanda realmente ela é muito real e grande. Sim, e aí com, né, o aumento de demanda, você tem um aumento de cursos, você tem um aumento de estudos, então tudo vai crescendo, né? Assim, você tem um crescimento em torno do tema, que eu acho que é importante, a gente precisa dar visibilidade mesmo, Sim. já que é uma ciência que se propõe a promover uma qualidade de vida, ensinar novos repertórios. E quando eu digo qualidade de vida, eu não estou falando só para criança. Eu estou falando para quem está em volta. Sim, a gente né? já vai falar sobre a família. Então tá bom. É porque realmente é parte integrante e fundamental, não tem como, né? É a maior consumidora do nosso trabalho, é a família. É a família. Né? Então a gente precisa ser muito cuidadoso com isso também. E quando a gente fala de método ABA, olhando, por exemplo, para o conceito existencialista que a gente vê da psicologia, porque as pessoas acham que a psicologia, a terapia, ela é completamente existencialista, né? No geral, as pessoas têm essa visão, né? De ser algo filosófico, de ser algo... não é? E aí vem a análise do comportamento e fala assim, não, ciência. É ciência. O comportamento humano, ele é científico, a gente entende que as terapias podem ser baseadas em processos, e esses processos tem uma fundamentação científica importante. Você trouxe uma frase que é exatamente o que eu estava procurando, a questão de processos na terapia, né? Sim. Que muitas pessoas têm essa resistência, essa falta de informação. Acho que é falta de conhecimento mesmo, né? Porque mesmo a análise do comportamento clínica, né, vai trabalhar baseado em processos, Sim. né? É olhar o indivíduo e é olhar as variáveis que fazem com que ele se comporte daquele jeito. Sim. Então, sim, é palpável. Como é que eu posso dizer? Dá pra gente colocar em laboratório e testar. É mensurável. É mensurável, perfeito. mensurável. Era essa palavra que eu estava procurando, é mensurável. Mas existe toda uma questão em torno disso, né? Então, o que eu acho que a análise do comportamento se diferencia de outras abordagens da psicologia, eu uso esse termo, eu brinco, é que a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Mas o que eu estou dizendo a gente prova por que aquele indivíduo realmente melhorou, né? Por que ele avançou no processo terapêutico. Não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça. Então hoje ele começou... Pegar o meu recorte com crianças. Ontem ele chegou na terapia, ele não falava. Agora ele falou. É porque ele evoluiu. Tá, mas ele evoluiu como? Quais foram as estratégias que fizeram com que ele chegasse à fala? Quanto tempo ele demorou para que isso acontecesse? A gente tem tudo mensurado. Porque senão fica muito abstrato. E aí entra num senso comum. Exato. Né? E a gente tem que ter essa preocupação. Você sabe que eu estou terminando de elaborar o nosso curso, né? A gente está criando um curso aqui, a gente estava até falando isso para você. E no nosso curso eu estou trazendo realmente questões mensuráveis de comportamento. Porque a gente pode usar isso para nós, levar isso para o nosso dia a dia. Sim. Não é só isso em terapia, né? É trazer isso para a nossa realidade. Para olhar para as nossas questões também, né? A minha terapeuta é analista do comportamento, né? Por uma coincidência da vida. E eu entendo, a gente passa a entender como a gente funciona a partir do mundo. E é incrível, porque aí você sabe que você não fica triste do nada. Exato. Você não fica com raiva do nada. Você não é só uma pessoa explosiva. Tem um começo, tem uma consequência. Né? Você fala, não, peraí, eu explodi aqui porque aconteceu isso, isso e isso. É a mesma coisa com as nossas crianças, né? Então, às vezes, é muito comum quando as crianças chegam para terapia, os pais também não estão sabendo o que está acontecendo. Então, a gente ouve, ele é nervoso, ele é muito irritado, ele chora muito, mas eu preciso entender além disso. O que esse choro está me contando? O que essa irritabilidade quer me dizer? É um problema de comunicação? Ele não está conseguindo pedir por um copo d'água, por exemplo? Ele quer pedir para assistir um desenho e ele não sabe como fazer isso, e aí toda vez que ele chora, alguém coloca o desenho para ele.
Então ele aprendeu que chorando ele ganha o desenho, mas peraí, será que não tem um jeito melhor de fazer ele pedir? Né? Então esse é o nosso papel, é olhar para essas relações e a partir dela criar novas habilidades. Exatamente. Ali. Percebe aqui com a gente que a gente está falando não só do indivíduo, mas de toda a cadeia de comportamento? É exatamente sobre isso que a gente precisa clarear e trazer mais informação, né? E é justamente isso que eu gosto de trazer aqui para a gente, informação a respeito. Eu quero saber, na sua experiência, como que é a relação da família, como que é a família nesse processo? Nossa, aí dá um pano pra manga, né? Aí dá uns 4 podcasts. Aí a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso, porque é muito importante. Há uns anos atrás se falava em pais terapeutas, né? Então, lá muito atrás, quando vinha o diagnóstico e vinha o processo de intervenção ABA, você tem que ser terapeuta do seu filho, Treinava tem que ser o pai, né? treina o pai. A gente já sabe que hoje em dia esse não é o melhor modelo, né? E que bom que não é. Porque eu sempre falo que pai e mãe é pai e mãe. Terapeuta deixa com a gente, né? A gente que é pago para isso. Sim. Nós que trabalhamos, que estudamos. E eu não estou dizendo que as famílias não podem estudar, muito pelo contrário. Elas precisam se capacitar porque elas precisam, inclusive, questionar a intervenção do filho. Exato. Né? Se precisar. Mas não trazer isso como uma responsabilidade, não é? Não trazer isso como uma responsabilidade. O papel da família é prover um ambiente que vá dar condições para que aquela criança coloque essas habilidades em prática. Né? Então eu conto para a mãe o que é reforço. Eu falo para ela, olha, você precisa reforçar o seu filho quando ele fizer xixi sentado. Eu conto para ela o que é isso. Mas eu não faço disso uma obrigação e um treino constante na vida dela. Porque a família, ela é nossa parceira, ela não é terapeuta. Né? A família já tem tantas atribuições, tem que cuidar, tem que alimentar. Eu sempre brinco, tem que manter esse menino vivo, inteiro. Então, assim, como todo pai e mãe, seja de crianças típicas ou atípicas, as nossas famílias, as famílias atípicas, elas precisam saber como prover um ambiente de aprendizado para aquela criança. Sim. Quem tem filho típico também faz isso. Né? Menos estruturado, né? Mais intuitivamente, eu acho. Com menos necessidade, com menos dizer, necessidade, né? Porque a gente sabe que com crianças típicas o processo de aprendizado é um pouco diferente, mas não deixa de fazer. Você sabe, Carol, que você está me lembrando a minha vivência como mãe atípica, né? Eu até dei risada aqui por conta disso. Tô aqui num bate-papo profissional, mas tenho trazido a minha experiência que faz toda a diferença nessa minha condição profissional aqui. Porque eu, mãe da Liana com paralisia cerebral, 3 anos, e ela faz terapia, né? Ela faz um método Cuevas Medec, não sei se você conhece. Não conheço. Cuevas Medec, Cuevas Medec Exercise. É o CME, a gente chama, né? É a TO que faz com ela. Tá. Mas a gente, desde pequena, a gente trabalhou muito reforço positivo com ela em casa, né? Claro, eu trazendo todos os meus conhecimentos de psicologia para a vivência. Sim. Né? E ela, no meio do exercício, ela para bater palma para ela, porque ela fez o exercício até metade. E aí depois ela continua o exercício, né? E realmente é um treino que a gente traz num contexto da vida ambiental, né? Exato. Toda a demanda de onde ela está ali. Então, as pessoas que às vezes convivem com a gente falam, nossa, olha como você trata, que legal. Mas é porque eu trago isso para ela e ela traz isso para a vida e as outras pessoas também participam. Sim. Então, tem a parte da conversa, tem algum momento que a gente tem que conversar com ela e explicar. Então, a terapeuta dela fala, nossa, eu acho incrível. Não existe, não tem outra paciente igual. Ela fala, porque ela precisa que converse com ela, que explique o que está acontecendo e que depois reforce. É isso. Né? Ela precisa saber o que está envolvido ali no processo dela, né? E você sabe. E às vezes é tão complicado isso para a família, né? Porque não entende esse processo. Muito, muito complicado. Mas você sabe que você foi falando, eu não tenho filhos, mas eu tenho um afilhado que eu sou quase a mãe, né? Porque ele vive na minha casa, eu participo de tudo. E é muito louco, porque a gente acha que a gente não faz isso com crianças típicas, mas a gente faz o tempo todo. Né? Eu lembro a primeira vez que ele deu um sorriso social para mim, né? A festa que eu fiz para ele e quantas vezes ele foi reproduzindo de novo esse sorriso social. Então é isso, a gente faz, mas é de uma forma mais intuitiva, né? Então, acho que é isso que diferencia. No caso das nossas crianças, eu acho que os pais às vezes ficam um pouquinho perdidos, porque o que funcionam com crianças típicas às vezes não funcionam com as nossas. Então a gente precisa contar para eles o que funciona. Exato. Uma vez que a gente conta o que funciona, a engrenagem gira, eles conseguem, né? Tem pais que chegam assim, Carol, eu não sei se eu fiz certo, mas deixa eu te contar uma coisa aqui, né? Carol, ele fez uma coisa muito legal e aí eu fiz a maior festa para ele e eu dei até um pouquinho de tablet a mais para ele. Fez bem.
ela entendeu o que é essa tal da aba, né? Que é valorizar o que aquela criança tem de bom. E aí o que é legal da gente trazer também, né, Carol, é que o processo, ele pode ser um processo, mas ele é único. Sim. Ele é sempre sim. único por conta de toda a demanda de cada criança. Exatamente. Essa coisa de colocar a aba num pacote. Exato. E aí, vamos desmistificar isso, vamos. gente. Você não até é um pouquinho pacote. crítica aqui. Ai, nós temos um pacote aba. Desculpa. Não existe não um pacote existe um aba. pacote aba. Existe A criança é única. uma avaliação que vai me contar quem é aquela criança. Com base nisso, eu traço objetivos para aquela criança e eu vou trabalhar com ela com estratégias que sirvam para ela. Então, o exemplo que eu sempre dou é assim: eu posso ter o João e o Pedro. Eu preciso ensinar para os dois a cor vermelha. Se eu ensinar para o João igual eu ensino para o Pedro, tá errado. Porque são crianças diferentes, com histórias de vidas diferentes. Eu não posso... É isso, não existe um pacote. Não existe um pacote que você coloca todas as crianças, né? E aí, quando eu falo que a gente precisa ensinar isso para os pais, até para os pais saberem o que cobrar das equipes, é falar: pai, mãe, vocês têm crítica, vocês precisam saber e questionar o porquê que está sendo feito daquele jeito. Se está funcionando, se não está, vamos entender aqui, né? Você não precisa ser terapeuta do seu filho, mas você precisa entender minimamente o que está acontecendo ali para você poder prover um ambiente bom para aquela criança, mas também questionar aquela equipe quando necessário. Carol, como que você pode nos dizer que é uma forma interessante de receber essa família, receber esses pais? Fugiu a palavra agora, mas é dar aquele recebimento, aquele aconchego, vamos dizer. Eu acho. De quem está chegando, sim. às vezes com uma demanda, com medos, com dificuldades de entender todo o processo. Olha, na minha experiência, eu vou falar para você da minha experiência, o melhor jeito de receber essas famílias é com acolhimento. Porque elas chegam sem saber de nada, né? Eu já cansei de receber criança que eu falava assim pra mãe: o médico te explicou o que é o TEA, né? O que é o transtorno espectro autista? Ele falou pra você o que é a aba? Não, Carol, ele me deu um laudo, ele escreveu num papel e eu vim atrás, mas eu não tenho ideia do que fazer. Na minha família nunca teve, a gente tá completamente perdido. Eu acho que o meu papel neste momento é acolher. É entender as dúvidas, é responder a essas dúvidas. Então, nós, enquanto profissionais, temos obrigação de informar essa família, né? Com muito acolhimento, com muito cuidado, porque ninguém planeja uma maternidade atípica, Sim. né? Então, vocês mães chegam muito ansiosas. E eu entendo, deve ser uma bagunça de sentimentos mesmo. Então, eu tento ao máximo acolher e olhar para as demandas dessa família. Então, eu tenho famílias que chegam assim: bom, temos um diagnóstico aqui, vamos lá, quantas horas de intervenção, estamos pronto, vamos embora. Eu tenho família que fala assim: Carol, a gente precisa ir com calma, porque a gente ainda está entendendo o processo. E eu falo: tudo bem. E eu vou ajudar a dar recursos para isso. Sim. Né? Vamos lidar aqui com esse luto, com essa dor que você está sentindo. Tenho né? falado muito de luto aqui, exatamente por isso, né? Sobre isso, porque o quanto a gente precisa nos preparar para lidar com o processo. Sim. E o luto faz parte de você deixar para trás. Porque é uma expectativa, né? Eu imagino o quanto você anseia pela chegada de um filho, Sim. né? E a Andrea Werner, a deputada, ela tem um filho autista, um rapazão. E ela escreveu um texto há muitos anos atrás, eu não vou me lembrar exatamente, então eu posso me equivocar um pouquinho, mas é assim, que a maternidade você planeja uma viagem para Roma, né, com todo o roteiro, tudo milimetricamente organizado, e aí, de repente, você se vê numa viagem para Praia Grande, num Réveillon. Como é que você faz para mudar tudo isso? Né, para ressignificar essa experiência? Então, realmente, eu acho que o meu maior papel é acolher. É olhar para as demandas da família, é acolher, é entender que cada família tem o seu tempo, tem o seu processo, tem famílias que vão ser muito rápidas, tem famílias que não vão ser. E isso não é sobre nós enquanto profissionais, isso é um processo da família. O nosso papel é dar ambiente para que essa família se fortaleça e dê conta ali das questões que ela precisa. E também, Carol, entender que a criança, ela em muitas situações, ela vai absorver tudo aquilo daquela família. Sim. E o quadro
vai ter sua evolução por conta disso também. Sim. Ou pra frente ou pra trás. Sim, sim. Né? E aí entra... Uma regressão ou uma evolução. E você sabe, Mônica, que isso não acontece só no começo do tratamento. Sim. Eu tenho crianças que eu acompanho há 8 anos, então a gente vê momentos familiares muito diferentes. É normal, a vida é fluida, né? E a gente vê que muitas vezes, assim, a criança de repente começa a ter umas mudanças de comportamento. Quando a gente vai ver, a família tá passando por alguma questão, não tá conseguindo lidar tão bem. E aí você fala, não, peraí, eu preciso entender esse momento que a família tá vivendo. Preciso tirar o pé do meu acelerador enquanto equipe também. Exato. Será que eu tô exigindo muito? Exato. Então deixa eu recuar um pouquinho. E eu tenho famílias que falam pra mim, Carol, nesse momento eu não consigo lidar com isso. Tá bom? Tá gostando do nosso bate-papo? Então curte, compartilha, comenta também, nos dê o seu parecer e manda para aquela amiga que de repente possa se interessar em saber tudo que a gente está falando aqui. Combinado? Carol, vou te apresentar então agora. Quero saber um pouquinho. Aliás, vou pedir para que você se apresente para nós. Tá bom. Quem é a Maria Carolina Teles? Bom, falando de formação profissional, eu sou psicóloga desde 2015. Sempre quis ser psicóloga, nunca soube por quê, mas eu queria, né? Aí comecei minha trajetória com autismo em 2013, trabalhei na AMA, me formei, me especializei. E aí eu fiz 2 especializações, uma em terapia comportamental pela USP e uma em análise do comportamento aplicada ao autismo pelo Paradigma, né? Me enfiei num mestrado recentemente, estou tentando terminar, vai sair. Vai sair. Né? E atualmente eu tenho estudado sobre burnout em terapeutas ABA, porque é isso, com o crescimento da área, cresce o número de profissionais e as questões vão aparecendo. Eu tenho uma clínica, hoje em dia, com uma equipe multidisciplinar, que é a Travessia, Intervenção Comportamental. Tenho trabalhado muito no desenvolvimento de equipes, treinamento, supervisão de casos, atendo, né? No meio de tudo isso ainda atendo, porque gosto de estar ali no tete-a-tete com a criança, acho muito gostoso. Bom, eu gosto de pular carnaval, sou muito festeira e adoro uma roda de samba. Bem-vindo das festas, então, eu né? venho quase que eu vim de glitter aqui. Que coisa boa. Olha, aqui nós temos então as redes sociais da Carol, que é @travessia_IC. A Carol atende aqui em São Paulo, né, Carol? Sua Isso, clínica. em São Paulo eu tenho uma unidade em Higienópolis e uma unidade em Pirituba. Estamos abrindo essa de Pirituba aí. Legal. E lá a gente tem uma equipe completa. Fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo. Uma equipe bem bacana. E falando de clínica, olhando para essa parte da instituição clínica, né? A gente viu esse avanço, esse boom de clínicas ABA, de quanto tempo para cá? Acho que de uns 5 anos, né? assim, que teve essa Que explosão, essa acho explosão. que uns 5 anos, mais ou menos. Como a gente pode diferenciar e até mesmo dizer, olha, essa aqui é um profissional bom, né? Nossa, o que excelente a gente pode... a sua pergunta, amei. Eu acho que a primeira coisa enquanto família é ver se o processo do seu filho é individual. Legal. Né? O que isso inclui numa intervenção ABA? Inclui uma equipe bem alinhada, né? Então todos os terapeutas precisam conhecer e saber quem é aquela criança. Para isso tem que ter reunião de equipe, tem que ter parentais, então precisam daquelas reuniões com as famílias, né? Qual vai ser a periodicidade? Pelo menos uma vez por mês, pelo menos. Se puder ter mais, que tenha mais. Fica de olho se o plano de ensino do seu filho é o mesmo do plano de ensino da sua colega que leva o filho lá, né? O quanto essa equipe conhece de fato o seu filho, Sim. né? E o quanto você tá vendo resultados. Porque é a base de tudo, né, gente? O resultado, a evolução, o progresso da criança. Exatamente. E é claro que tem crianças com uma curva de aprendizado mais longa, tem crianças que vão demorar um pouco mais para aprender, mas ela precisa aprender, né? E aí é olhar para isso e assim, olha, não tá funcionando. O que a gente pode fazer para mudar? Né? Porque eu, enquanto profissional, eu tenho que ter esse olhar. Eu coloquei uma intervenção aqui, eu estou trabalhando aquilo 3 meses e aquilo não avança, eu preciso olhar o porquê que não está avançando. Certo. Né? Então, a família precisa estar muito atenta a isso. Entrega de relatório, reunião de equipe, gráficos. Então, a gente trabalha com gráficos de evolução que precisam ser apresentados para as famílias. Tem família que fala para mim, não, Carol, eu nem quero ver o gráfico, porque eu estou vendo aqui, né? Mas é importante que se tenha. Então, eu acho que é isso que precisa olhar. Eu costumo dizer que a gente precisa olhar se o atendimento não é feito em baciada. É um termo meio, né, senso comum.
Mas é isso, não pode ser igual para todo mundo. Sim. Precisa dessa individualidade. Então, acho que é isso que as famílias precisam olhar e precisam cobrar, né? Precisam, olha, não tá funcionando isso aqui. Meu filho continua se jogando no chão para entrar na escola. Eu preciso de ajuda. O que a gente vai fazer para mudar esse comportamento, né? Então, acho que é isso, sabe? Olhar bem o passo a passo também de todo esse processo, Bem, né? o passo a passo. Por isso que precisa estar muito junto, né? Precisa de uma equipe que se converse, porque é isso. Vamos desfraudar. Eu preciso conversar com a TO, porque a terapia ocupacional dá conta das atividades de vida diária. Sim. Eu vou precisar me comunicar com a fono, porque eu vou precisar ensinar ele a pedir para ir ao banheiro, né? Aí vem a gente da análise do comportamento, ensinando o momento de reforçar, que hora que leva o menino no banheiro, que hora que não leva, se ele fizer no vaso, o que a gente faz, se não fizer, o que a gente faz. Então é isso, é olhar realmente de forma individualizada para aquele processo. E você consegue nos dizer, com a sua experiência, quais são as maiores dificuldades, os maiores impasses que vocês como terapeutas encontram? Em que sentido? No atendimento mesmo, em clínica com as crianças ou com as famílias, no geral, tem algo que a gente pode levantar a bandeira e falar, olha, isso aqui a gente tem que prestar bastante atenção porque isso pode ser um atrapalho. Eu acho que isso depende muito, Mônica, assim, a intervenção baseada em aba, ela muitas vezes precisa sair do consultório. Legal. Né? Isso é um ponto muito importante de nós nos atentarmos, porque não é ali dentro, só no set terapêutico, que as coisas acontecem, só dentro do atendimento. Né? Ele precisa sair de lá e estar na vida da criança. Exatamente. Então, eu acho que isso é um ponto que tem dificultado, às vezes, o nosso trabalho. Então, muitas vezes as clínicas não podem, porque é credenciada com alguma prestadora de saúde, elas não as prestadoras não autorizam o atendimento fora. Isso é um limitador, porque às vezes a gente precisa sair, né? Às vezes a gente precisa estar na escola, às vezes a gente precisa estar na casa, às vezes eu preciso levar esse menino no mercado para ensinar ele a fazer compra, né? Então isso é um fator que limita o nosso trabalho. Às vezes o número de horas de intervenção que a gente tem, às vezes a gente precisa de um número maior e a gente só tem um número pequeno. A gente vai se adaptando, né? Eu já trabalhei com famílias que só podiam me pagar 1 hora de intervenção por semana. E eu tinha que dar conta de trabalhar com aquilo. Como que eu fazia? Aí eu ensinava esses pais como fazer em casa, né? Vamos lá, vamos junto, né? Vamos juntinho. Então, eu acho que tem alguns fatores. Quando a gente fala de clínicas muito grandes, a preocupação é essa. Como é que esse atendimento sai do setting e vai para a vida daquele garoto? Porque esse é o ponto principal da análise do comportamento. A gente tem que entender que a criança não é fechando a porta e entra, não é? Exato. Abre a porta, abre o mundo. Não, é uma integração. Eu preciso garantir que o que eu estou fazendo lá tá lá também. Como que eu vou garantir isso? Isso eu acho que é um desafio muito grande que a gente enfrenta. É isso, a gente tem algumas estratégias, não sei se já encontramos as melhores, né? Mas para mim é um dificultador, assim, como que eu passo do setting estruturado pro natural, né? Que é muito importante, porque o garoto vive na sociedade. Então eu preciso dar recursos para que ele consiga fazer o que ele faz comigo fora. Eu não quero que ele faça comigo. Sim. Ele precisa fazer. Preparo aqui para estar lá, estar no mundo. Eu quero que eles vão embora, eu quero poder dar alta. Eu quero que eles tenham autonomia na vida deles. Então, como que eu transponho isso? Você sabe que uma vez você me fez lembrar uma experiência que eu tive. Eu fui visitar uma escola para o meu filho. Eu nem vou dizer aqui a respeito da escola, mas era uma escola muito diferente. Muito diferente. E assim, aos meus olhos, naquele momento, era uma escola muito bacana. Mas aí eu perguntei, até que série? Né? Até o 9º ano. Tá, e depois como que eu tiro essa criança daqui e coloco no mundo? Né? Com o restante, mundo lá fora. E é justamente esse ponto que a gente tem que visualizar também dentro da terapia, dentro do método. Total, né? total. Tem que ser uma ponte entre aquele mundo que estava totalmente ali escondido, guardado, e o como ele se posiciona no mundo realmente interagindo. A gente tem clínicas hoje em dia que só atendem até 18 anos. E eu falo, gente, como assim? Vocês estão me contando que depois dos 18 não tem mais nada para fazer com esses meninos? Muito pelo contrário, a gente precisa prepará-los para a vida, né? Eu fiz uma supervisão recentemente, eu recebi, né? Eu faço parte de um grupo de supervisão muito legal e a gente estava falando exatamente das habilidades adaptativas.
a gente precisa trabalhar para que esses garotos tenham habilidades de vida importantes, né? Porque é isso, com 18 a vida não acaba. Pelo contrário. Pelo contrário, ela tá só Começa começando. um novo capítulo muito maior, geralmente. E a gente precisa dar condição para que ele consiga viver nesse mundo com mais autonomia possível, né? E eu sempre falo que os níveis de autonomia vão depender daquela criança. Então, eu tenho crianças, por exemplo, que para a mãe já é muito legal ela poder falar assim, vai colocando o tênis aí enquanto eu vou terminando de me trocar. Sim. É isso, a gente vai trabalhar de acordo com o repertório de cada um. Mas quanto mais autônomo a gente puder deixá-los, muito melhor para a vida deles. E quando a gente fala de autonomia, né? A gente enxerga que existe a demanda e a necessidade, claro, da criança e da família. Mas, pela sua experiência, como que você vê o paciente chegando diante da questão, vamos trabalhar a sua autonomia? Eu acho que esse é o desafiozaço, assim, né? Porque a gente recebe muitas vezes crianças muito pequenininhas, né? Então, que ainda realmente não vão ter autonomia, porque são piticas. Mas ao longo do processo, eu, enquanto profissional, eu preciso pensar hoje o que eu preciso trabalhar para daqui 10 anos esse menino ter autonomia. Sim. Ele pode não ser meu paciente daqui 10 anos, mas eu preciso garantir que ele vai ter um repertório base para que ele consiga alcançar esses degraus da autonomia. E aí vai depender, é isso. Tem crianças com um nível de suporte maior, então talvez elas precisem de mais ajuda na vida delas, talvez. Mas ele consegue tirar o prato da mesa e pôr na pia? Ele consegue no mercado comprar os ingredientes para fazer o bolinho que ele gosta? É isso que eu preciso pensar. E, é claro, no caso da minha filha, por exemplo, é outra demanda, outro diagnóstico, mas me lembrou um episódio que nós vivemos em casa. Ela tinha uma babá e ela não tomava mamadeira sozinha com a babá. Tá. Ela ficava aguardando que a babá servisse ela. E comigo ela tomava a mamadeira sozinha. E eu dizia pra babá, você precisa deixá-la segurar a mamadeira. Mas ela não segura a mamadeira. Fala, segura a mamadeira. Aqui, ó. Aqui. Então, em muitas situações, as crianças, elas são crianças diferentes num ambientes diferentes, com os adultos diferentes, né? Sim, o contexto vai modelando o comportamento. Isso é muito comum. Às vezes a mãe fala, nossa, mas ele não faz isso comigo, Carol. Eu falo, então vem cá. Vamos lá. Sim. Vou fazer ele fazer com você. É você que não faz fazer. Exato. E eu entendo que na rotina do dia a dia, às vezes é mais rápido você fazer pela criança, né? Eu vejo quanto demanda menos, né? Ensinar demanda muito tempo. Só que a hora que aprende é incrível. É muito bom. Exatamente. Seu filho foi lá na cozinha, abriu o armário, pegou o suquinho que ele gosta, a bolachinha que ele gosta, e você não precisou levantar, você pode continuar assistindo sua Netflix tranquila, né? Então é isso, assim, eu acho que pra mim a cereja do bolo é o processo de autonomia. Né? Ótimo. É muito importante trabalhar isso na vida das nossas crianças. Até pra ela não depender da gente. Eu li um artigo esses dias que falava que quanto mais autonomia você dá, quanto mais habilidades adaptativas você ensina, essa pessoa vai ter inclusive uma vida emocional melhor, porque ela consegue se responsabilizar pelas suas escolhas. Exato. Ela tem Olha a importância disso, né? Com certeza. Eu sou responsável pelas minhas tomadas de decisão. Isso é muito importante. Muito bom. Carol, tem algum livro que você nos indique a respeito? Tem. Eu gosto muito, eu vou indicar aqui um livro de uma mulher autista que escreveu, que é a Temple Grandin. Ela é americana, ela já deve ter os seus 50, 60 anos. E ela escreve um livro contando da experiência dela sobre o cérebro autista, como funciona. Então, eu acho que pode ser muito legal para quem quer conhecer um pouquinho, para quem tem interesse sobre o assunto. E tem um outro que eu me lembrei agora, eu não lembro quem escreveu, mas se chama Uma Outra Sintonia. A gente vai deixar aqui para vocês. Isso, eu não me lembro quem é, mas é um livro, não é um livro científico, ele não é autista, o autor, mas ele fala sobre o autismo de uma forma leve, de uma forma acessível, então é bem bacana também. E apesar do tema estar bem recorrente, ainda existem muitos mitos em relação, né? Sim. Muita falta de informação. O que você poderia deixar para a gente como uma ponte, né? A gente veio falando do ABA, mas uma ponte para a gente falar sobre o espectro, falar sobre o TEA. Eu acho que a gente pode consumir conteúdos até nas redes sociais mesmo, por exemplo. Eu vou indicar aqui uma página que eu gosto muito, que é o Comunicateia. Né? Legal. É uma página que traz informações sobre comunicação, sobre o que é o espectro.
eu acho que o ponto é a gente buscar conteúdos Sim. de forma não tão científica, porque isso fica pra gente que é terapeuta, Exato. né? Eu acho que para as pessoas em geral, uma página como Comunicateia pode ser muito legal. Tem uma página que eu gosto muito que chama Autizando, que é a Carol. A Carol é uma estudante de medicina, nível 1 de suporte, e ela conta ali o relato do dia a dia dela. A gente precisa também ouvir os autistas. Uhum. E eu acho que a rede social tá aí para mostrar pra gente o autismo de uma outra vertente, né? Que é a partir do lugar deles, o lugar de fala deles. Então, consuma, sim, conteúdos técnicos, mas consuma também pessoas autistas falando sobre o autismo. É porque o técnico não vai trazer a proximidade, o entendimento do dia a dia. E é o lugar de fala. E é o lugar de fala, exatamente. Né? Depois que eu passei a consumir conteúdo de pessoas autistas, eu comecei a entender várias coisas de um olhar que antes eu não entendia. Né? A tal da sobrecarga sensorial. Um paciente uma vez falou pra mim, Carol, dói na pele, eu sinto dor. Olha só. E eu nunca tinha pensado que uma sobrecarga sensorial podia doer. Né? Então, acho que consumir adultos, não só adultos, mas pessoas autistas também é importante pra gente também dar lugar de fala pra eles, porque é o lugar deles, inclusive. Legal. Vamos fazer um ping-pong? Ai, meu Deus, vamos. 2 só. Thea. Nossa, um mundo de possibilidades. Um olhar diferente de mundo, mas um olhar de mundo. Pra mim. Assim, acho que é isso, assim. E o quanto isso está descortinando pra gente, né? É. E aba? A aba, pra mim, é a minha filosofia de vida. Eu não sou terapeuta o tempo todo, mas a análise do comportamento, eu entendo a análise do comportamento como uma ciência de vida. Então, pra mim, aba é vida, sabe? Eu entendo os processos da vida a partir da análise do comportamento. Eu acredito naquilo muito. Não é só o meu trabalho. Bacana. E pra gente fechar, você deixa alguma frase pra gente? Algum comentário final? A minha mãe tem uma frase que eu gosto muito e que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, né? A única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Então, busquem conhecimento. É seu. E vai engrandecer a sua vida. Acho que é isso, assim. Muito bem. Curtiu esse podcast hoje com a gente? Então, olha, comente, mande para sua amiga, esteja aqui com a gente, que nossos podcasts estão ficando cada vez melhores, com temas muito bons. Carol, eu gostaria de agradecer muito a sua presença hoje. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Foi uma conversa muito bacana, muito boa. A gente vai ainda fazer muitas coisas juntas. Pode me convidar que eu volto. Agora que eu vim a primeira vez que eu gostei, eu volto. Aprendeu o caminho. Aprendi. E muito obrigada por trazer clareza, por trazer mais informação, para que a gente realmente consiga aí trazer a educação emocional, né, para tantas pessoas e difundir tanto conhecimento. Obrigada. Muito obrigada e sucesso para você. Para nós. Gente, até mais. E esteja com a gente, compartilhe, comente, porque realmente estamos desenvolvendo temas maravilhosos. Até o nosso próximo encontro. Gente, que legal! Adorei!